conhece os vereadores do Parlamento Municipal de Santa Maria? Está começando agora, aqui na TV Câmara, no canal 18.2 da TV Aberta, o programa Mandato em Pauta. Esse é um espaço para que você conheça os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria, conheça o trabalho deles, um pouco mais do mandato, dos projetos de lei, da atuação nas comissões. E neste programa estamos recebendo o vereador Valdir Oliveira do PT, ele que está em seu terceiro mandato. Vereador, mais uma vez aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. O prazer é meu, Camila, e minha saudação especial a todos os nossos telespectadores, comunidade de Santa Maria, da região, inclusive, porque a nossa TV Câmara tem uma abrangência que ultrapassa os limites territoriais de Santa Maria. Então, é uma alegria estar aqui e essa iniciativa ela é muito importante para que, de fato, as pessoas conheçam melhor os representantes aqui do Parlamento. E parabéns por esse formato, esse programa que cada vez fortalece mais essa programação da nossa TV Câmara. Nós que agradecemos a sua presença, vereador. Eu quero começar lhe perguntando qual a diferença do vereador que entrou lá em 2016 no seu primeiro mandato e agora no seu terceiro mandato em 2025. Olha, eu entendo que nós todos os dias estamos aprendendo, né? Essa caminhada na política ele é um aprendizado constante, né? Quando a gente inicia um trabalho como parlamentar, a gente tem de certa forma, uma ansiedade de achar que é possível tudo. E o mandato do vereador ele tem as suas limitações, a nossa responsabilidade enquanto vereador. Às vezes, quem não está aqui não sabe dos limites que temos, mas eu acho que amadureci muito, né? Eu entendo que desde o meu compromisso com a população de Santa Maria, desde o início, foi de trabalhar muito, estar muito presente na comunidade e ser até o meu slogan do meu mandato desde o início, não mudei nunca, né? Que é a voz, né? A voz de todos nós. Eu procuro ser aqui a voz da população que nos colocou aqui. Eu amadureci, mas não mudei a minha forma de me conduzir na política, com ética, com respeito, com responsabilidade, com muita transparência e sendo muito sincero com as pessoas, né? Não criar falsa expectativa, não trazer questões ilusórias para as pessoas e não resolver. Então, eu acho que, e claro, que a minha responsabilidade aumentou muito. A partir do momento que eu saio de uma eleição, de um mandato anterior, aonde eu obtive um número de votos, e mais do que dobra esta votação para esta legislatura, a responsabilidade aumenta porque as pessoas acreditaram mais em mim, apostaram mais em mim, e eu não posso frustrar essas expectativas das pessoas que entenderam, né, que aprovaram o nosso mandato, o anterior, e precisamos superar. Esse é o desafio, a gente superar cada vez mais, a gente subindo cada degrau a cada oportunidade que a gente tem. Utilizando um pouquinho do seu slogan, né, a voz do povo, é isso? A voz de todos nós. A voz de todos nós. De que maneira que a população se comunica com o senhor? Hoje nós temos acesso a redes sociais, né, que facilitam o acesso, mas o senhor também tem um mandato muito de ir nas comunidades, né? Como é que é esse diálogo? Eu acho que a ferramenta digital, as redes sociais, elas são fundamentais hoje. Mas nada substitui o contato pessoal, o pé no barro, o pé na rua, o olho no olho, às vezes até uma atenção, um abraço para uma pessoa que está, às vezes, carente até de uma atenção. Olha, eu consegui, o vereador veio aqui na minha casa, pude conversar, pude esclarecer melhor de determinados assuntos. Então, eu procuro passar, inclusive, para a minha assessoria, que nós não podemos substituir a nossa presença física pela rede social. Apesar de que eu tive, nos últimos tempos, um avanço muito grande nas redes sociais, inclusive estava, antes
de vir aqui para essa entrevista, conversando com o Luan, que é o jornalista, nosso assessor de comunicação. Eu, nos últimos 28 dias, eu estava acompanhando ali o desempenho, 1.400.000 pessoas visualizaram as publicações na nossa rede social. Então, isso significa que as pessoas elas estão acompanhando muito pela rede social, mas eu faço questão de estar presente. Até muitas coisas que vêm para a rede social é fruto da nossa ida lá na vila, lá no bairro. Isso as pessoas também elas acompanham, porque eu estou lá na Caturrita, estou conversando com a comunidade, estou levantando algumas questões de lá. Ao mesmo tempo, o pessoal de Camobi, né, só usando como exemplo, eles estão tomando conhecimento que eu estou lá na região e já também me solicitam, olha, vereador, vem aqui na minha comunidade também. Isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental. E a partir dessas visitas, o senhor faz pedidos de providência, pedidos de informação, como é que é? Eu procuro estabelecer uma relação com os órgãos de governo de uma forma muito ágil. Além do pedido de providência, né, dentro das formalidades aqui do parlamento, eu também procuro ter aquele contato direto com o secretário. Muitas coisas, às vezes, podem ser resolvidas numa ligação para um secretário, numa mensagem, as coisas podem ser mais ágeis, e tem questões que, às vezes, é uma simples lâmpada apagada lá na rua, que é só orientar a pessoa como entrar no aplicativo. Olha, tu mostra a pessoa, entra aqui no aplicativo, já solicita direto, não precisa nem acessar o vereador e tal, é direto. Às vezes, um problema de um esgoto correndo lá na rua, aí tu já faz o contato, né, direto e já resolve, né? A gente tem que ser resolutivo. E claro que tem questões que não têm resolução, e nós temos que ser franco com as pessoas, né? Diz, olha, isso aqui não é da nossa competência, isso aqui não é possível. Se alguém prometeu fazer isso aqui de forma rápida, não está sendo verdadeiro, porque isso aqui não é questão simples. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro com as pessoas, porque a gente sabe que a política, nós, agentes políticos, muitas vezes questionamos que as pessoas colocam tudo na mesma vala comum, que o político não tem credibilidade, aquela questão da criminalização da política, mas, às vezes, nós mesmos somos culpados por isso, porque nós não somos sinceros, não somos verdadeiros com as pessoas e criamos falsas expectativas, prometemos coisas que não estão na nossa alçada. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa transparência e franqueza, clareza com o eleitor, com os cidadãos. Vereador, no ano passado nós tivemos uma enchente de grande vulto aqui, né, no estado, que atingiu inclusive Santa Maria e região. O governo federal mandou recursos e aqui na Câmara se formou uma comissão especial, que o senhor é presidente, para acompanhar a destinação desses recursos. Como é que está o trabalho dessa comissão? Eu, quando propus essa comissão, exatamente no intuito de buscar, né, todas as informações, para passar para as pessoas a informação exatamente o andamento dos processos, e também de como uma instituição que representa a população, pressionar os órgãos responsáveis para que agilizassem, porque é algo que tem que ser agilizado. Então, os recursos, porque tem uma diferença enorme dos recursos anunciados, os recursos que são garantidos, para o recurso liberado. Então, nós fomos atrás, eu fiz reunião com o secretário de Infraestrutura aqui, com Defesa Civil, fui a nível estadual com o representante do Ministério, um órgão, né, da Secretaria Especial da Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, fui até Brasília, uma reunião importantíssima lá em Brasília, junto à Defesa Civil Nacional, junto aos ministérios. E a questão principal é saber aonde que estavam os entraves para que se pudesse fazer com que esses recursos, de fato, chegassem para resolver as questões. E aí a gente demonstrou
a força de Santa Maria, porque o Brasil, o que chega lá em Brasília, são questões do país inteiro. E se a gente não se mobilizar aqui, não tiver uma comissão atuante, que tenha relação também, que tenha as portas abertas para a gente mostrar e cobrar, e isso agiliza. Então, a nossa comissão ela vem fazendo esse trabalho, a própria questão da estrada do Peral, ali foi fundamental a nossa ação, através dessa comissão, junto ao deputado Pimenta, que é o representante de Santa Maria lá em Brasília, que atuou firmemente juntamente conosco, né? Então, a própria questão dos recursos, né, para compra assistida, as casas para as pessoas que estavam no aluguel social, isso avançou bastante. Uma grande preocupação, as pontes do interior também, para desenrolar a questão dos projetos, porque o governo federal, ele libera os recursos, mas os projetos têm que ser feitos pelo município. E esses projetos, a gente sabe que o município, nós detectamos isso, o município ele tinha muita carência de pessoas, né, de profissionais para fazer os projetos. Então, inclusive, foram apresentadas alternativas. Essa comissão ela continua trabalhando, né, e queremos apresentar um relatório dentro dos prazos regimentais, os relatórios com todo o esforço que fizemos e tudo que conquistamos a partir desta comissão constituída aqui na Câmara. E o senhor, sendo do mesmo partido do presidente do Brasil, né, do PT, facilita essa interlocução com Brasília? Eu acredito que sim, porque as nossas referências lá em Brasília, elas são grandes. Então, facilita, porque quando tu conhece alguém, quando tem o telefone pessoal lá do Secretário Nacional da Defesa Civil, quando tu tem o contato direto lá com os técnicos, quando tem um deputado federal que a gente conversa várias vezes por dia, que está lá em contato com os ministros, a gente tem essa porta aberta, isso facilita, né? Com certeza não existe privilégio por ser do mesmo partido, mas existe a facilidade pelo conhecimento, pela relação que você tem, e você sabe quais as pessoas, onde elas estão e de que forma a gente pode fazer com que as demandas de Santa Maria possam elas terem essa prioridade. O senhor é vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Recentemente foi criada uma subcomissão para tratar da questão da tuberculose aqui em Santa Maria, que tem avançado, né, e é um assunto que não é muito divulgado. Como é que vai ser o trabalho dessa subcomissão? Se o senhor puder dar um panorama, né, porque recentemente a enfermeira responsável esteve na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, explicou mais ou menos como funciona, enfim, o acesso ao tratamento, os exames. Como desde o meu primeiro mandato, sempre fiz questão de estar na Comissão de Saúde. Uma das principais pautas do meu mandato é a questão da saúde. E eu entendo que, muitas vezes, se constituem comissões especiais em determinados temas que não são necessárias comissões especiais. Você pode criar uma subcomissão dentro da comissão permanente. Então, assim como já presidi a comissão especial, a subcomissão da questão dos concursados da saúde para dialogar com o governo municipal, da urgência de contratação de profissionais para a área de saúde, e foi uma subcomissão que contribuiu bastante nesse sentido. Da mesma forma, a partir de todas as informações trazidas pela enfermeira que coordena o acompanhamento da tuberculose em Santa Maria, eu, no mesmo momento, estava presidindo a sessão, propus a subcomissão porque eu fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado. A tuberculose em Santa Maria, ela preocupa muito e o Ministério da Saúde preconiza que tem que se testar no mínimo 1% da população, e aqui em Santa Maria nós estamos muito abaixo disso, muito abaixo. E o que preocupa mais ainda é que dentro de uma testagem mínima, nessa testagem mínima de 300 e poucos usuários, mais de 60 positivaram para a tuberculose. Então, dentro dessa pequena testagem, 20%
da população de Santa Maria que foram testadas estão com a tuberculose. Então, isso é muito preocupante e o que nós, a subcomissão, vai estar atuando junto às unidades de saúde, porque é um teste simples, é o teste do escarro, em que Santa Maria é privilegiada no sentido de que, para ter o diagnóstico, o resultado, temos um equipamento em Santa Maria que poucos municípios no estado têm, que é que tu leva o teste do escarro, coloca na máquina, falando essa linguagem simples, e ele apresenta o resultado logo, porque uma pessoa que está com a tuberculose e não testa, ela está passando, ela é altamente contagiosa, então ela não tendo o teste, não tendo o diagnóstico, ela pode estar passando a tuberculose para muito mais gente. Então, por isso, a subcomissão foi constituída e vamos trabalhar muito, e inclusive sugerir ao secretário que faça mutirões de testagem, porque me chamou a atenção que esse equipamento da testagem da tuberculose, que está em Santa Maria, atende toda a região. E de todos os municípios da região, o que menos testa é Santa Maria, né? Santiago, segundo a enfermeira, todos os dias chegam 30, 40 testes para o diagnóstico nesse equipamento. E Santa Maria, que está aqui, nós temos um equipamento moderno e alguma coisa tem que ser feita para que se aumente a testagem e de forma mais precoce detecte que a pessoa está com tuberculose, para que ela seja tratada, para que não aconteça dela chegar a ir para um PA, para uma UPA, e lá, depois da doença estar agravada, perceber que ela está com tuberculose e poderia ter sido constatado isso lá no primeiro atendimento na unidade. Aproveitar para passar o serviço, conforme a enfermeira disse, o tratamento é simples, embora seja de alta disseminação a doença, o tratamento é simples, é feito por antibióticos e de fácil detecção, já que Santa Maria tem o teste aqui, né? Sim. E aí os sintomas que ela colocou, tosse persistente, perda de peso e sudorese noturna. Então, se você que está nos assistindo aí tem esses sintomas, pode procurar a unidade básica mais próxima da sua casa e solicitar para fazer o teste. Voltamos então para suas pautas, Sim, né? Porque eu acho sim. que é bem pertinente diante dessa questão nova, né, que se apresenta, a gente passar o serviço para a população. Vereador, o senhor tem um projeto de lei que foi aprovado, que ele altera uma lei do Executivo Municipal que trata sobre o Serviço Municipal de Acolhimento a Crianças e Adolescentes. O que mudou? Este projeto, o programa Família Acolhedora, que eu lá, quando tratei com bastante intensidade sobre a rede de proteção à criança e ao adolescente, inclusive aqueles podem lembrar lá que, inclusive, eu presidi uma CPI aqui, que resultou em várias mudanças, né? E lá, naquele momento, nós dialogamos com o Executivo Municipal sobre a importância do projeto Família Acolhedora, que muitos municípios do Brasil já tinham. A Família Acolhedora é a criança que, ao invés, quando ela é, por algum motivo, retirada do convívio familiar, por impossibilidade de estar ali, a justiça determina a retirada, eles, em Santa Maria, exclusivamente iam para as casas de acolhimento, né? As casas de acolhimento, que era o Lar de Miriam, a SOS, agora tem também as Nações, né, que também tem esse trabalho, mas o projeto Família Acolhedora, ele substitui a família. É uma família que se habilita, né, para acolher esta criança durante esse processo de encaminhamento para a adoção ou para retornar para a família. Então, nós tivemos várias famílias que solicitaram que elas pudessem acolher mais uma criança, né? E elas tinham todo o expertise, tinham toda a qualificação e estavam ali com uma criança apenas e poderiam ter duas. A mudança foi essa, de que a família acolhedora possa acolher até duas crianças ao mesmo tempo, porque ali a criança tem todo o convívio de uma família, tem a questão do encaminhamento para a escola, para o tratamento médico. E se falando na questão econômica, uma criança na casa de acolhimento institucional, ela custa para o município
A média que nós tínhamos em torno de 6, 7 mil reais por criança. E na família acolhedora, a família que acolhe a criança, ela recebe o equivalente ao valor de um salário mínimo, né, para acolher essa criança. Então, se falando na parte mais humanizada, já é importante. E se falando na parte econômica, a diferença é enorme. Então, esse projeto, nós, inclusive, a própria Secretaria de Assistência, sentei com o secretário Juliano Soares para discutir com ele, e ele, inclusive, me solicitou que eu pudesse apresentar o projeto por aqui, que seria mais rápido do que viesse pelo Executivo. Então, fico feliz que a gente conseguiu contribuir nesse sentido. Agora, vou voltar para a pauta da saúde, que é uma pauta muito recorrente do seu mandato, na questão da diabetes, né? O senhor teve um projeto de lei que foi aprovado que autoriza o Executivo Municipal a fornecer aparelho digital para o monitoramento da diabetes. O que é esse aparelho e por que ele é importante? A diabetes tipo 1, eu me especializei praticamente no conhecimento do que é uma família que tem uma criança com diabetes tipo 1. Eu ouvi de vários pais, várias mães, que eles são o pâncreas da criança. Porque um pai, uma mãe de uma criança com diabetes tipo 1, um deles não pode dormir. Porque a criança, durante a noite, ela tem que ser monitorada, já ocorreu muitas vezes da criança ela convulsionar, ela ter que ir para uma CTI, porque desequilibrou a glicose mesmo durante o sono. Então, a gente sabe de que uma criança com diabetes tipo 1, ela tem que ficar testando constantemente, perfurando o dedinho ali para ver como é que está a glicose. Às vezes tem que diminuir o açúcar, aumentar o açúcar, aquela questão toda. E existe equipamento moderno, né, que é o sensor que é tipo um adesivinho, uma moedinha colada no braço da criança ou do adulto, e que com o celular tu faz a leitura permanente, não precisa perfurar o dedo, faz a leitura ali, tu vê se tem todos os dados, está subindo, está descendo, se precisa equilibrar. É qualidade de vida para a criança, e o acompanhamento poderá evitar uma progressão de uma diabetes tipo 1 para algo mais grave, para uma amputação, para uma série de coisas. Então, eu já estive no Ministério da Saúde, e já fui 2 vezes lá, nós estamos pleiteando que o sensor ele possa ser distribuído, que seja instituído como um insumo distribuído pelo SUS de forma gratuita, porque hoje o sensor, quem tem condições financeiras usa, e quem não tem, perfura o dedo. Então, essa é a diferença. E nós queremos que todas as crianças possam ter acesso a esse equipamento. Em alguns municípios já existe, né, a distribuição gratuita, inclusive nós, para Santa Maria, buscamos apoio de deputados federais para destinar recursos através de emenda para a saúde que possa ser adquirido os sensores, mas precisamos ter a adequação dessa legislação, ainda está havendo essa adequação, para que Santa Maria possa distribuir esses sensores. Enquanto isso, né, eu destinei do orçamento das emendas impositivas para essa finalidade para o orçamento deste ano, quase R$300 mil, porque eu estive no ICD em Porto Alegre, várias vezes, Instituto de Crianças com Diabetes, que trata de mais de 4.500 crianças no estado, e eles têm uma expertise fantástica na capacitação dos profissionais para tratar a diabetes tipo 1, então destinei recurso para a capacitação e destinei recursos, enquanto não temos os sensores, para que Santa Maria pudesse adquirir as lancetas com a calibragem para o dedinho da criança, porque aqui nós tínhamos a mesma lanceta utilizada para o adulto, a calibragem era usada para a criança, então traumatizava a criança, perfurando o dedo várias vezes, e essa foi adquirida, então, essas lancetas, com recursos que nós destinamos. Essa é uma pauta, sim, que eu me debruço, porque eu entendi o que é uma família ter uma criança com diabetes tipo 1. E se não for a expectativa de vida de uma criança com diabetes tipo 1, se não tiver o acompanhamento correto, a expectativa de vida é de 28 a 30 anos. Então, nós precisamos estar atentos a isso.
Vereador, acompanhando as suas redes sociais e também as suas manifestações na tribuna, uma das pautas recentes que o senhor tem encampado, e na verdade acho que nem é desse mandato, é de outros, é a questão do transporte público, né? O transporte público é uma concessão, estamos na questão de um novo edital que está de alguma forma, está se demorando um pouco para sair, né? Essa nova licitação do transporte público. Enquanto isso, o município deu subsídio, né? No início do ano, a Câmara aprovou esse subsídio para o transporte público e a passagem aumentou. Qual é a sua posição sobre isso? Eu acho que estamos muito atrasados nessa pauta. Eu acho que o transporte público, o transporte coletivo de Santa Maria, ele já era para ter tido mudanças muito grandes. Foram feitas muitas audiências públicas, foi anunciada licitação, foi feita reuniões em todas as comunidades, anunciando algo diferenciado, e nós continuamos com... É uma contradição. Nós temos em Santa Maria, talvez, uma das passagens mais caras do Estado e do país. E nós temos um transporte público de muita má qualidade. É inadmissível que nós tenhamos quase toda a cidade sem ter sequer um abrigo de ônibus para as pessoas aguardar o seu coletivo. Né? Pessoas ao relento do sol, da chuva. Os horários foram suprimidos no período da pandemia e nunca mais voltaram, linhas extintas. E a passagem, a cada momento que ela... Inclusive os próprios empresários do transporte coletivo, eles acham que com essa passagem, com esse valor, vai diminuir muito o usuário. Então é aquela... Olha, aumenta a passagem, diminui o usuário. Diminuindo o usuário, aumenta ainda mais a passagem. Então, essa conta não fecha. E a licitação talvez não seja a solução, mas isso vem sendo empurrado com a barriga há muito tempo e tem que ser resolvido. Tem que haver mudanças. Eu acho que Santa Maria, a sua própria questão de... as linhas, a forma... Nós não temos corredores de ônibus, porque hoje as pessoas têm pressa. Né? Tu pegar um ônibus, ficar 40 minutos dentro de um ônibus para chegar no seu destino, as pessoas não têm... Aí o que acontece? Pega um transporte por aplicativo, que é um pouquinho mais caro, mas pega na porta da casa, deixa lá no seu destino, e então vai substituindo. Se nós não tivermos, eu acredito que Santa Maria precisa pensar muito. Eu sou defensor e pode parecer uma utopia, mas a saída para o transporte coletivo passa pela tarifa zero. O transporte coletivo tem que ser gratuito. Mais de 130 municípios do país já têm a tarifa gratuita, por quê? Diminui enormemente o transporte de automóveis particulares, diminui, porque a Santa Maria, se nós formos cada vez mais diminuindo a eficiência do transporte coletivo, vai aumentando o número de carros nas ruas, vai criando uma dificuldade enorme, vai dando nó no trânsito, e nós, para resolver isso, temos que ter alternativa. E da onde vai vir os recursos? Nós precisamos, eu defendo que o transporte coletivo, que é constitucional, o transporte é um direito constitucional do cidadão, ele tem que ter um tratamento, tem que ter um financiamento público, né? Um financiamento público, um fundo nacional, assim como tem o SUS para a saúde, nós tínhamos que ter uma garantia de recursos para o transporte público. Eu acho que isto é fundamental e tem que se pensar nisso. Quando se fala tarifa zero, alguém... mas isso aí é um absurdo. Não é. A saída vai ter que ser por aí. Ou acha a alternativa da passagem se tornar bem mais barata, de que o transporte seja mais rápido, tenha mais conforto, que as pessoas possam sentir-se bem no transporte coletivo, ou cada vez a situação vai piorar mais. Vereador, estamos acabando aqui o nosso programa, mas de forma breve, eu gostaria que o senhor falasse para quem está nos assistindo o que podemos esperar, né, do vereador Valdir aí no segundo semestre, que projetos, essa questão do transporte público vai ser tratada pelo seu mandato também? Vai ser tratada pelo mandato, tem pautas importantes que estamos tratando, que vem aí também no segundo semestre uma atenção muito forte na nossa frente parlamentar
em defesa do direito da pessoa idosa. Tem muitas coisas que irão acontecer seminários, estamos trabalhando, conversando com as universidades, com as instituições ligadas à pessoa idosa, porque Santa Maria está envelhecendo e precisamos de políticas públicas para isso. E também um outro tema, uma frente parlamentar que estarei constituindo, né, aqui na casa, que é a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Regional, aonde nós estaremos trazendo as pautas comuns de toda a região. Já tenho conversado com câmaras de vereadores de toda a região, com todas as forças vivas de Santa Maria. Nós queremos que essa frente parlamentar possa tratar de forma conjunta com as universidades, com os outros municípios, que a nossa região precisa trabalhar de forma conjunta, né, buscando com que o nosso centro do Estado, a partir de Santa Maria, de toda a região, possamos tratar de forma conjunta, de forma desprovida de questão ideológica, mas trabalhar, se o partido A, B ou C está nesta ou naquela prefeitura, nesta ou naquela Câmara de Vereadores, vamos dialogar, vamos conversar, porque se a gente conseguir avançar num desenvolvimento da região, todos ganham. Então, serão duas pautas muito importantes que estamos tratando nesse semestre, que é as políticas para os idosos, que é a questão do desenvolvimento regional. Aí ele abrange todos os segmentos, seja turismo, cultura, infraestrutura, e eu tenho esse foco muito forte também para a área cultural, que a gente pode desenvolver muito também a partir da cultura a nossa região. Obrigada pela sua presença, um prazer sempre conversar com o senhor e receber o senhor aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, Camila, agradeço a todos vocês, né, que nos acompanham, agradeço essa oportunidade, e eu sei que esse espaço acaba se tornando pequeno. A gente teria muito mais a falar do nosso trabalho, do nosso mandato, e eu acabo me empolgando nas falas, então o tempo se torna curto. Mas muito obrigado, com todo carinho, a todos vocês, muito obrigado, e podem confiar um vereador que vai estar sempre presente com vocês, e podem cobrar, a gente não tem problema nenhum com críticas, com puxão de orelha, porque estamos aqui para isso. Um abraço para todo mundo, obrigado, Camila. Esse foi o programa Mandato em Pauta com o vereador Valdir Oliveira, do PT. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até mais!